bem-vindos! Estamos aqui no Ficcionários. Aqui é alma, coração e poesia. Você transforma a ficção dos seus sonhos em realidade. Aqui conosco tem um convidado extraordinário, extremamente revolucionário, Elton Veras. Ele está aqui conosco. É uma honra, irmão, ter você aqui. Gratidão. A sua história tem total sinergia, simbiose com o que a gente prega como propósito aqui no nosso grupo, que é atuar com alma, coração e poesia em todos os projetos. Obrigado, bem-vindo, Elton. Salve, meu irmão. Gratidão pelo convite. É um prazer poder estar participando desse podcast com você, de poder interagir contigo, cara, que vocês são realmente revolucionários. Vocês estão sempre um passo à frente e principalmente algo que eu prezo muito. Vocês trabalham com princípio e propósito. Isso aí já me encantou o convite. Então, muito obrigado. Obrigado, irmão. Fazer uma exposição o nosso propósito do Ficcionário, né? Até a nossa inspiração foi com uma obra da literatura espanhola. Top. Que ele fala exatamente sobre um cenário pós-apocalíptico e ele indica de que serviriam suas habilidades nesse cenário. Então, às vezes, a gente tem algumas ferramentas, né, acadêmicas, profissionais, que se a gente refletir bem no cenário pós-apocalíptico, para que serviriam, né? Então, até no meu Instagram eu coloco lá que eu sou semeador, né? Eu sou sower. A gente entende que as empresas realmente são organismos vivos, que a gente precisa semear, cuidar, para colher bons frutos. Então, um pouco dessa visão do Ficcionários, e eu vejo que você tem esse alinhamento de propósito nos seus projetos, no seu direcionamento aí até como cristão, né? Como projeto de vida, cada empresa assim se expressar. E além de ser um conterrâneo, né? Somos lá do estado mais bonito do Brasil. Alagoas. O meu estado é espetacular, do coração. A gente briga às vezes no bom sentido com os amigos do Rio de Janeiro, né? Que eles falam que tem as melhores praias do Brasil, mas não tem. Não tem, não. A gente tem ali quase 300 quilômetros de barreira de corais, né? Que são muito semelhantes à barreira de corais do Caribe, da Austrália. E isso gera um ecossistema extraordinário que a gente usufrui, né? E às vezes não dá valor, né? Não, e além da orla mais linda, uma avenida. Isso. Você tá numa avenida, você tem uma orla linda. E os meus amigos falam, mas como é que você tá aqui em São Paulo há tanto tempo? Você tem esse privilégio de ter no quintal de casa, né, um paraíso. E o nosso Brasil, ele é magnífico por essência, né? A gente visita todos os países do mundo. Eu tive o privilégio de ficar agora quase um mês no Oriente Médio, né? Fiz Jordânia, Egito, Israel. Foi uma missão espiritual de fato, né? Top, da hora. A gente evolui muito, a gente adquire uma perspectiva e um entendimento humano, né, com base na história de enfrentamentos, revoluções, e a gente entende de fato o que a gente precisa aplicar no nosso país, mas começando aqui, dentro de casa, né? Na nossa família, na nossa comunidade. Sócrates falava que um grande homem, ele faz um círculo em torno de si e de sua família, mas um homem extraordinário, ele faz um círculo em torno da sua comunidade. Perfeito. Então, se a gente entender que a nossa missão, o nosso propósito de criar empresas é realmente o capital de energia consciente, de a gente tentar frutiferar, né? A gente criar frutos. Até o nome empresa, né, é o nome feminino. Então, a mulher, ela por essência, ela concede e dá os frutos. E o homem, ele tem que trazer a semente, né? E quando a gente fala em patrimônio, né, até alguns colegas, eles falam, hoje para fazer o valuation da empresa, você tem que ter patrimônio. E eu falo, em primeiro lugar, o patrimônio, se você for pegar a etimologia da palavra, né, é aquilo que vem do pai. Então nada é nosso. É isso mesmo. Tudo aqui tá alocado. E todos os modelos de negócio da gente, a gente faz um direcionamento de planejamento sempre focado no usufruto. A gente tem clube de experiência que é focado no usufruto. A gente tem estruturas industriais, estruturas de telecomunicação que são focadas no uso da tecnologia para gerar frutos.
Então, a partir do momento que você tem esse entendimento da essência da palavra, que é o manual da vida, que tem aqui duas. Inclusive, eu tenho um aqui em inglês, né? Porque depois de português, para aprimorar o idioma, a gente se forçando a entender as escrituras num idioma diferente, você adquire diferentes interpretações. Outra visão. Exatamente. Para o mesmo versículo, você lendo em português e em inglês, você tem revelações distintas. Top. Então, imagina eu estar lendo isso aqui em latim top. aramaico. Sabia que no Novo Testamento, Jesus, ele fazia a- as exposições com parábolas. Agora tem um detalhe que pouca gente conhece. Em latim aramaico, Jesus, ele proclamava como uma literatura de cordel, como uma poesia. Ele rimava. E por isso que o lema da nossa operação aqui, do nosso grupo, é alma, coração e poesia. É perfeito. Porque o Jesus, ele era um poeta. Quando a gente vai cantar, todas as palavras têm simbiose. No francês eles chamam, essa obra inclusive, ela é em francês. Em francês o idioma francês, ele tem uma conjunção de união do fim e do começo das palavras, para ele ser um idioma poético. Eles chamam de liaison phonétique, que é a junção fonética. E quando a gente começa, até eu falo bastante aqui na empresa, né, que todo mundo tem que saber apresentar as empresas. E o decorar, a gente na escola acha chato, né? Tem que decorar. Mas se pegar a essência da palavra decorar, vem do latim, depois do francês, decor. Decor é do coração. Então, a gente tem que decorar, a gente tem que ter as palavras que revelam em nosso coração. E pra gente revelar a nossa atividade, a nossa empresa, tem que vir do coração. Perdão, irmão, aqui as elucubrações aqui, mas a inspiração vem, a gente tem que deixar fluir. Tem que deixar fluir e assim, agora eu percebo mais ainda que não existe coincidência. Quando eu recebi o convite, eu sou de Alagoas, eu costumo brincar que eu sou um alagoano nascido em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Nasci aqui em São Paulo, capital. A minha mãe faleceu no meu parto. E eu fui criado pelos meus avós lá no interior de Alagoas, que é Arapiraca. Cidade que eu sou apaixonado. E quando eu recebi o convite, eu estava lá. Aí disse, Elton, eu queria um convite para você participar do podcast. Por coincidência, que não existe coincidência, eu estou hoje aqui em São Paulo, esses 3 dias, para um encontro de liderança da Lagoinha, que eu frequento a Lagoinha. Aí vai ter um encontro global dos líderes. E coincidiu justamente com o convite. E tem uma coisa que o pastor Robson, fala bastante lá na igreja, eu não sei se foi ele que criou essa frase, mas que serve muito para mim, que é, seja amigo de Deus, e Deus te apresentará aos amigos dele. E eu percebi que você é uma pessoa dessa, só no pouco que a gente conseguiu conversar aqui, eu já vi que você é uma pessoa que tem propósito, princípio, é cristão também, então é o que eu falo, não teve coincidência, e Deus teve o propósito de querer me apresentar a você, e te apresentar também a mim. Estou muito feliz, irmão. E quando você falou muito sobre frutos, sobre empresa, eu tive o prazer de fazer um podcast, tem um podcast também, de entrevistar o pastor Samuel Wagner, e ele falava muito sobre isso. Tem empresários que não rompem porque eles, primeiro, não sabem o caminho certo de seguir e não sabem pedir. Porque eles não conseguem pedir a Deus para que eles prosperem, para poder fazer com que algumas famílias também prosperem, que é o que você fala. Sim. Então, qual é o fruto que a minha empresa tem como objetivo e meta a dar, a entregar ou a devolver? Então, acho que é muito isso. Tem empresa que não sabe nem qual é o seu propósito. E não transborda, E né? não transborda. Acha que o propósito é só faturar e crescer. Tá ok. Elton, eu sou apaixonado em entender e aprender com legado e com jornada. Conta um pouco a sua jornada e como você conseguiu desbravar de um Leviatã, que é a Ambev, de um monstro todo Verdade. poderoso na economia mundial, que você operou lá há quantos anos? 7 anos? 13 anos. 13 Ambev. anos? É melhor falar 12 mais um, mas É verdade, né? você ficou 12 mais um anos lá na Ambev. E qual foi a chave que determinou essa mudança de você deixar de ser um dos executivos das principais empresas do mundo para empreender? Cara, é muito interessante, sabe? Eu entrei na companhia em 2009, na época na Ambev, que eu costumo brincar que o meu maior MBA eu pude viver. Tanto que quando eu fui fazer MBA de gestão comercial, era poucas coisas que eram novas. Então eu aprendi realmente na prática como fazer. Então eu tenho um orgulho de ter participado de uma empresa que me ensinou muito sobre o principal ativo, que são pessoas. Não existe um negócio aqui se não for com pessoas, né? Então, uma cultura forte
e liderança, cultura forte, inovação, que eu trouxe para mim. E quando foi que virou a chave da mudança? Minha esposa já tem uma clínica de harmonização facial. Foi a primeira empresa que eu decidi sair. E eu já estava num momento de crescimento da companhia que eu via que eu precisava um pouco de arriscar, sair daquela zona de conforto. Embora na Ambev não existe zona de conforto. Tem alguns líderes meus que vêm aqui e falam, Elton, então você não estava trabalhando, que não existe isso. Mas mesmo que me desafiar e alinhar um propósito. Por isso que eu costumo falar para vocês, eu costumo perguntar quando eu vou palestrar, primeiro, quais são as suas prioridades? As suas prioridades vão definir onde você vai chegar. E o que quer dizer com isso, Elton? Minha prioridade primeiro é a família. Primeiro Deus, depois família. E à medida do tempo que eu crescia na Ambev, eu ia me afastar da família. Mas como assim, Elton? Nós tínhamos uma clínica em crescimento exponencial nesse segmento de harmonização. E eu também estava crescendo na Ambev. Eu não saí no momento que eu estava mal. Eu estava no momento para ser movimentado. Então, eu estava a um passo de ser movimentado na companhia e ter que sair da minha cidade, do meu estado. Então, o relacionamento ficaria mais desafiador. Eu sei que tem pessoas que vivem assim hoje em dia, mas para mim, mais uma vez, a prioridade é a família. Tem pessoas que estão ok. Eles entendem isso, mas eu quero estar mais próximo. Então, eu preferi optar a sair da companhia para, junto com a minha esposa, empreender na clínica. E o que foi top? No primeiro ano já com a clínica, eu colocando a minha visão de gestão, estratégia, ela já deu um boom de crescimento com pequenos ajustes. Isso aí para mim já foi o primeiro ponto. E como não bastasse, Fábio, como você, eu sou aquele cara inquieto, buscando algo mais, também comecei a prestar consultoria. Fui prestar consultoria numa empresa de moda masculina, uma gigante lá de Alagoas, Dom Diego, é um cara até visionário, depois vou até te apresentar ele. Diegão é um cara super visionário, hoje é realmente a maior de Alagoas, de moda masculina, e eu fui prestar consultoria de gestão, desenvolvimento de time. Então, entrei nele, gostei, e comecei também a prestar consultoria empresarial. E fora isso, como se não bastasse, estou agora aí para abrir uma barbearia também, uma barbearia focada em experiência, algo diferente, em gerar conexões através da barbearia. É um próximo empreendimento que eu estou abrindo. Sou líder na igreja de um ministério de homens e ainda participo do Legendários. Então, participo do Legendários também, servindo em algumas funções. Então, sou aquela pessoa que consigo estar passeando em cada segmento. E o que a Ambev contribuiu nisso? Quem trabalha na companhia sabe que é o que você tem de visão, que eu já percebi. Você não é só gerente de uma área. Gerente de vendas, não. Você é gerente da companhia, irmão. Então você é responsável por inovação, pelo financeiro, pelo desenvolvimento de pessoas, por todo tipo de produto. Então imagina, eu acostumado a estar tocando 30 produtos, tocar só a clínica. Não vai, não ia dar certo. Eu ia me sentir incomodado. Então eu preciso estar com muitas coisas para eu me sentir mais completo. Então na companhia aprendi isso. Inteligência emocional e gestão de muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aí foi um pouquinho... Você falou agora, eu lembrei do meu avô. Meu avô falava que, por instinto, né, que todo mundo tem que saber tudo. Você tem que passar por todos os departamentos da empresa e começar a entender. Depois da gente estudando marketing, eu fui identificar que essa metodologia, ela de fato existe. Philip Kotler, né, em Harvard, nomeou como Balance Scorecard. E a gente entende que a visão holística, adquirida por todos os colaboradores, associados, partes interessadas, os stakeholders na empresa, ele gera resultado imediato. Porque às vezes a dificuldade, o gargalo de um departamento, ele tem a solução já embarcada em outros departamentos que ainda não foram assimiladas pela cultura da empresa naquele setor específico. Porque não se comunicam. Porque não se comunicam e viram ilhas, né? Ilhas setoriais. E quando a gente tem ilhas, o que ocorre é exatamente ou comércio ou conflito. A gente tem até um seriado extraordinário que está passando agora com o Jason Momoa, não sei se você já viu. Já. Que ele mostra a história do Havaí. Aí ele tá no seriado ele mostra esse momento em que as diferentes ilhas do Havaí tinham uma relação simbiótica e passaram a ter uma relação de guerra. Eles tinham E é uma história extraordinária, porque a gente, modulando um pouco da história do Brasil, vê muito isso, né? Principalmente perto da gente. Em Pernambuco, você teve um movimento separatista ali, financiado pelos holandeses, Maurício Nassau, que foi a Guerra dos Farrapos. Aí depois a gente tem no Rio Grande do Sul
a guerra também divisionista, a independência do Rio Grande do Sul. E a gente tem esse sentimento muito presente, né, no gaúcho, no pernambucano, da consciência patriótica do Estado, da pátria do Estado, que é um negócio meio maluco, como existe nos Estados Unidos, né? A gente vê nos Estados Unidos esse sentimento muito próprio, principalmente nos estados que conseguem, de forma independente nos Estados Unidos, ter a sua própria política econômica, regulatória, e quando essa identidade estatal ela transborda, você vê o Estado realmente prosperando. Você vê muito hoje isso com o Texas, né? O Texas, meu irmão, ele é cirurgião cardíaco na Universidade do Texas, e ele está lá há quase 2 anos, 3 anos, e ele sente essa identidade, essa cultura, e ele faz muito essa comparação com o Rio Grande do Sul, com Pernambuco. Ele entende que o estado que de fato prospera é o estado que tem esse senso de unidade e identidade, e transborda quando ele passa a comunicar esse mesmo senso de propósito, vocação com os vizinhos. Aí você começa a fazer uma estrutura, um ecossistema que é impossível um país, um homem, nem um homem é a ilha, né? Isso a gente pode fazer um comparativo até com o momento que a gente está vivendo, né? Os Estados Unidos tarifando o Brasil, esse problema político institucional que tem dificultado empresas que fazem parte do nosso ecossistema, mas que na beira do penhasco ou você aprende a escalar ou a voar. É isso. Né? E a gente começou a forçar um movimento para essas empresas que fazem parte do nosso ecossistema de abertura de coligado no exterior. E quando você abre uma coligada no exterior, nos Estados Unidos, em Hong Kong, na Espanha, você começa a vivenciar a cultura deles e entender que tipo de solução a sua empresa pode agregar. Eu gosto de dar exemplo, né? Tem uma indústria de vidro que opera conosco e eles fazem principalmente esquadrias, né, de vidro, e atendem o mercado no Brasil para a construção civil, só que eles começaram a atender a Amazon com box de banheiro e fecharam um contrato de $100 milhões com a Amazon para fazer box de banheiro. Só que nos Estados Unidos, lá não tem vidraceiro para instalar box de vidro, é muito caro. E para esse middle market, o foco é build yourself, né? Construa você mesmo, instale você mesmo. Então ele modulou um box que não consegue vender no Brasil, porque no Brasil ninguém faz a instalação do próprio box do banheiro. Agora nos Estados Unidos essa é a cultura. Então, e ele só entendeu essa cultura quando ele conseguiu montar a coligada no exterior, montou uma estrutura de representação comercial, entendeu a cultura de fato do povo americano, e isso gerou uma oportunidade de negócio. Então, esses exemplos, né, a gente fala muito em cultura empresarial. A cultura empresarial, ela é multicultural. Para quem quer começar a exportar, não depender da economia nacional, ter entrada de moeda forte, não adianta você achar, a não ser que você opere só com commodity, de fato, porque commodity é comum, é um produto comum. Se você quer agregar valor na sua operação, você precisa entender a cultura do seu vizinho. Você precisa ir lá, visitar, viajar, morar um tempo, ou mandar um sócio, ou trazer um sócio que respira, que entende essa cultura. Aí você começa a prosperar sem fronteiras. E aí você já está dando uma dica muito grande para quem está assistindo aqui o podcast. Pode pegar isso aqui e pôr em prática. Primeiro, a cultura de diversidade. Cara, você quando monta um time diverso, independente, se não está em longa escala. Então falando aqui em empresas gigantes. Mas a empresa é pequena ou média. Então você já vai começar a montar um time diverso dentro da sua realidade. Então você consegue montar uma cultura diversa de time, de pessoas, que eu falo diverso, de mentalidade. Eu falo diversidade é mentalidade, forma de pensar, qual é a formação que você tem. Cara, eu sou formado bacharel em Direito, mas vê que a minha veia é totalmente comercial, uma pegada. Você também. Você, na verdade, é formado e tem uma AB, então jurídico, mas também tem essa pegada. Mas por quê? Você investe em aprender algo novo. Então, além da cultura de diversidade, você tem uma cultura de um eterno aprendiz. Eu costumo brincar que eu sou aquele que eu sempre me coloco aqui na cadeira para aprender. Você me convida para o podcast, mas eu estou aqui a todo momento aprendendo com você, prestando atenção. Então, as pessoas precisam mais se colocar como aprendiz. E quando você se coloca nessa posição, você não está aqui apenas como telespectador ou participante. Você está aprendendo e saindo muito mais rico de conteúdo. Então, isso para empresários que estão começando no médio, até grandes empresários,
que talvez na correria não prestem atenção a isso, cara, se coloca como aprendiz, sempre onde estiver, independente do seu nível, do seu tamanho. Você tem muita coisa a aprender com várias pessoas. Então, quando você coloca isso, você primeiro tem uma coisa importante sempre tem na Bíblia: a humildade. Quando você é humilde, você vai sentar com qualquer pessoa naquela posição de que posso aprender com ela. Posso estar no nível acima, talvez no momento, mas eu sei que com ela eu vou aprender muito. E isso é o que você faz. É você sair do país, é ver como é a cultura lá fora, como é que eles fazem, o que dá pra modelar pra cá, que a gente sabe que nem tudo dá pra colocar aqui Sim. no Brasil, né? Infelizmente tem essas catracas, como é o exemplo do boxe mesmo. Imagina, colocar aqui no posto de combustível, como a gente chegar lá nos Estados Unidos, vai abastecer. Se eu colocar isso aqui, o cara não vai abastecer. Aquele posto não vai ter ninguém de combustível. Verdade. Então, é meio que esse é um dos exemplos e que faz você crescer. Além de diversificar. Sim. Você é um cara que Imagina. eu presto atenção assim, então já percebi, você diversifica muito no negócio. É colocar os ovinhos ali, cada um numa cesta diferente, para não correr o risco de quebrar. Então, nesses momentos desafiadores, né, as pessoas perguntam: Elton, se pudesse dar uma dica para um momento como esse, desafiador, qual você daria? No Brasil sempre é desafiador. A Sim. dica é se adaptar o mais rápido possível. É você ser flexível e investir em pessoas. Eu acho que isso aí já são grandes dicas. O que é que eu preciso fazer? Ser flexível, me adaptar com velocidade e investir com pessoas, chegando com tecnologia junto. Eu acho que isso aí já é uma estratégia que está dentro desse do diversificar, de moldar e de vencer esse momento difícil. A gente sabe que está um momento desafiador que o país vive e tem pessoas preocupadas, Fabião. Ah, cara, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, o mundo tá desafiador. O que é que vai ser meu futuro? Primeiro eu pergunto: como está sendo seu presente? Você está falando tanto do futuro, mas como está seu presente? Não existe um processo definido. Não existe desenvolvimento de pessoas. Inovação, a última vez que você investiu, tem 3 anos atrás. Acho que nem existe mais. Tecnologia você não sabe nem o que é. Não dá para você pensar no futuro se você não cuidar do presente. Sim. É a lei da semeadura. O que é que eu estou plantando hoje para colher no futuro? Se eu estou plantando vento, vou colher vento. Então, isso se aplica dentro da nossa realidade de modelo de negócio, que é o que eu vejo nas mudanças das grandes empresas. Na época que eu estava na companhia, lá na Ambev, eu participei da maior mudança. Porque imagina, eu sou 2009. Então, eu sou daquela pegada de reunião, de formato, de jeito de chegar no cliente diferente. Você sabe que é diferente, raiz. É. E em 2020, pós-pandemia, eu participei da maior aceleração da empresa, que foi transformar a Ambev numa plataforma. Que é onde. Só que a Ambev tem uma diferença: ela é uma plataforma e tem um produto. As maiores empresas que crescem hoje, tipo o Mercado Livre, ela é uma plataforma, ela não tem produto. Ela tá lá com a plataforma sendo uma gigante. E eu participei disso da companhia, quando ela transformou na plataforma. A Tem chave da noção? maturidade. Não, imagina você mudar um mercado, que com certeza a Ambev é uma das empresas com o maior número de clientes cadastrado nela, não tenho dúvida, que é o maior banco que existe hoje, né? O maior tesouro é banco de dados e clientes. Então ela é a maior. E transformar isso até um interiorzinho, a pessoa aprender a estar lá comprando com o seu smartphone, sozinho, sem precisar de um vendedor. E o vendedor deixar de ser vendedor e ser um consultor. Perfeito. Olha a virada desse 2020 Uhum. que ela fez. Mas por que ela fez isso? Porque já está enxergando o longo prazo, mas agindo no presente. Que essa é uma dica que fica para todo mundo. Se eu quero chegar em outro nível, eu preciso cuidar do meu primeiro nível. Parece brincadeira. Você vai conversar com alguns empresários. Cara, onde você quer chegar daqui a 5 anos? Eu quero estar assim, 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 assado. Que top. E qual é o seu plano para isso? Certo. E disse, o que é que você vive hoje? Eu não preciso nem acusar, né? Eu só pergunto. E o cara para assim, Fábio. Verdade, eu tenho que me reinventar. E quando eu faço, a vantagem de eu participar de consultoria para empresas é que eu consigo também aprender muito com isso. Claro. Faço perguntas e eu vejo muito as oportunidades que alguns negócios têm do básico. Essas, feijão com arroz, certo, que você não come. Básico bem feito. Não adianta. Então, eu acho que essas são algumas chaves que faz o negócio mudar, sabe? Diversidade, buscar inovação, agir rápido, flexibilidade, mudar conforme a velocidade. Testar rápido. Teste, resiliência. Tem pessoas que fazem algo hoje, tem que dar certo. Você começou o seu podcast com um propósito, princípio surreal.
contribuir para muitos empresários, empreendedores que vão estar assistindo aqui, tendo aulas gratuitas, que é sempre bate-papo com pessoas Exatamente. que viveram. Cara, Mentorias é que a gratuitas. gente fala, né? Faculdade importante. Mas senta com uma pessoa aí, ou até mais, que eu aprendi lá atrás isso com o mentor que eu tive. Elton, você quer crescer rápido? Quero. Quer que eu diga uma coisa a você? Não é a faculdade. Ela é muito importante, tá? Não tô dizendo que não é importante. Mas não é a faculdade. Vai estagiar com o Fábio aqui um ano? Gratuito, irmão. Gratuito. Estagiar um ano. Agora eu quero o seguinte: eu quero estar com você todos os dias do seu lado, irmão. É um ano. Sou seu estagiário particular. A velocidade que você vai crescer nesse um ano, talvez em 15, com faculdade, pós, MBA e o que for, você não vai crescer, pô. Você tá vivendo com uma pessoa que vive a vida real. Eu costumo brincar. Tem um mundo ideal, que é o do sonho, e tem um real. E você vive o mundo real. O mundo real é aquilo que você planeja e não dá certo. E você tem a velocidade para melhorar, consertar ou até parar. Não é feio eu chegar a abrir uma empresa, não deu certo, mas o que vão achar? Não, irmão, eu fecho ela, acabou. Vou para outro negócio, se não deu certo, tentei o que tinha que tentar. Então, quer crescer rápido? Se conecte com as pessoas certas e viva ao momento e a velocidade certa. Então, isso aí já é outra chave. Eu quero estar Sim. na mesa de pessoas que sabem mais do que eu. Eu não quero estar só eu aqui falando, ensinando, dando dica. Não, eu quero mais uma vez posição de aprendiz. Eu quero estar aprendendo contigo e transbordar o que eu sei. Acho que isso E tudo linkado ao princípio, né? Sem Percebeu? dúvida. É transbordar, é aprender, é humildade. Isso é muito bom. É, a falha antecede a prosperidade, né? Perfeito. A gente tem que falhar muito para poder acertar. E quebrar o orgulho. É isso. Isso, exatamente. A gente tem que ter a blindagem emocional para entender que o caminho do sucesso é o aprendizado. Na arte marcial a gente vê muito isso, né? A gente não perde, a gente aprende. E essa consciência do aprendizado contínuo é um exercício de humildade. É um exercício de, de análise, né? De autoanálise. A gente é difícil muitas vezes. Meu pai fala que a política é a arte de engolir sapos, né? A gente realmente muitas vezes tem que se prostar um aprendizado. Eu tenho uma história muito legal. Eu fui para visitar o local onde o oráculo de Delfos Ó, ele recepcionava os reis na Grécia. E o oráculo de Delfos, para quem não conhece a história, era era um ancião, né? Que ele era contemporâneo a Sócrates e ele cobrava, né, valores, fortunas, né, de reis para aconselhá-los. E quando ele se deparou na Ágora com Sócrates falando, tipo Pablo Marçal hoje em dia, né? Ele olhou para Sócrates e quando Sócrates argumentou, declarou no início de um dos discursos na Ágora, ele falou: Olha, tudo que eu aprendi durante a jornada como filósofo culminou, né, com uma epifania, a seguinte conclusão: só sei que nada sei. Então essa declaração de humildade fez com que o oráculo de Delfos olhasse para os, os arcontes, que eram os magistrados da antiga Grécia, olhasse para o oráculo de Delfos e Delfos, o que é que você acha de Sócrates? Ele, para mim, é o homem mais inteligente da história. real. Ele declarar que nada sabe é o maior indício de sabedoria. Então isso, o momento histórico é antecedente a Jesus Cristo, né? E a filosofia socrática, né? Ela precedeu também ao estoicismo, né? Que para mim são as principais fontes de aprendizado. A gente tem que beber da fonte do aprendizado dos antigos para poder modular e prosperar. Então, a gente aprender com Sócrates a humildade do conhecimento e aprender que o conhecimento por si só de nada vale sem execução. No estoicismo a gente aprende principalmente, né, os direcionamentos de justiça, de coragem, de humildade e sabedoria. Então, Marcos Aurélio de Memórias, ele dá um destaque extraordinário a Sêneca, né, que é um dos principais autores do estoicismo, e todos os aprendizados, não de forma cronológica, mas de forma ah, de forma elencada em batalhas, né, como ele estabeleceu em Memórias,
ele começa a pontuar as revelações de como ser um bom governante. E a conclusão dele no final, vou dar um spoiler aqui, mas não é uma história cronológica, mas a conclusão de Marcos Aurélio era que foi um imperador filósofo, é que o homem, para prosperar, ele precisa só de uma qualidade, que é o autogoverno. O autogoverno, ele torna o homem imparável, né? A gente que consegue, claro que todos falhamos, né? Como cristãos pecamos, e o autogoverno ele traz essa consciência de que a gente tem que se resignar, né? E aprimorar e direcionar realmente ah, o caminho que a gente precisa seguir, os modelos que a gente precisa se inspirar, né? Acho que está aqui na mesa o principal deles, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. E às vezes incomoda algumas pessoas a gente colocar ah, algumas personalidades como inspiração. Claro que a gente não pode colocar num pedestal de perfeição, mas a gente tem que modular empreendedores, tem que modular interlocutores, né? Profetas do mundo antigo. Eu diria até que a gente tem profetas do mundo atual que estão sofrendo atualmente ataques midiáticos e a gente tem que saber separar o joio do trigo, colher o que é bom, frutificar, semear com esses bons frutos. E o que não for bom, a gente apenas coloca na caixinha do aprendizado lá. E a gente, nesses últimos 10 anos, né, entendeu que a gente precisa direcionar o nosso tempo, a nossa energia para a atividade essencial, a economia real. Às vezes a gente fica, até do ponto de vista do negócio, né, a gente recebe propostas para investir nossa energia, não só dinheiro, nossa energia, que é mais caro ainda, né? A nossa energia em negócios que não apontam alma, coração e poesia, que não apontam prosperidade. A gente não precisa nem citar quais são, né? Mas eu acho que todo mundo entende que está muito claro hoje em dia estruturas de negócio que apenas parasitam sobre o, o jovem, principalmente, né? A gente tem aí modelos de negócio que são apenas sugadores de energia, né? Que nada frutiferam. E a gente pode direcionar. A gente estava falando no início sobre preparação acadêmica, faculdade. É importante agregar autoridade, mas você ter hoje um diploma universitário, ele apenas é uma ferramenta no nosso cinto de utilidade, vamos dizer assim. Como o idioma também é, né? Você ter um idioma, um domínio básico de uma nova língua, abre muitas portas. É absurdo. Abre negócios, abre oportunidade de investimento, oportunidade de captação de recursos, por você criar uma conexão com o mesmo idioma. E a unidade de linguagem, ela se traduz apenas no visual, né? Às vezes a gente conecta com empreendedores, investidores, não só por falar o mesmo idioma, mas por comunicar os mesmos princípios e propósitos. E isso alavanca qualquer tipo de negócio. E a gente tem sentido muito isso. A gente trabalha com energia em atividades essenciais, né? A gente opera com agronegócio, metalúrgica, telecomunicação, investe em startups que trazem soluções para esse ecossistema produtivo de economia real. A gente fala que é capital produtivo na veia, capital consciente no coração. E essa postura, ela, como você falou, né? Deus traz os amigos que são amigos dele. E a providência, ela vem. A gente coloca o para-raio bem direcionado aos negócios e a energia, ela vem gratuita dos céus. E o bacana aí, assim, uma das grandes chaves, né, Fábio, que a gente tem que ter uma habilidade muito grande para o sucesso, não é nem si eu dar o sim para aquela proposta, mas eu aprender a dizer o não para propostas. Porque propostas não param de aparecer para empresários. E saber dizer o não, isso é o que vai levar para outro nível, para outro lugar. Tem pessoas vivendo hoje a mediocridade, né? Sim. Quer ser o mediano, que tá. Porque
Não soube dizer um não, aceitou. E tá gastando energia aonde não deveria. Uhum. Tá gastando aonde deveria investir. Então, principalmente para os jovens, como você falou que é um desafio, o momento que a gente vive, principalmente de empresas, para jovens estarem entrando, eles precisam estar muito atentos a isso. Qual é a empresa que eu tô? Qual é a cultura? Infelizmente, a gente vive num momento que talvez o desafio de estar desempregado, de estar precisando, ou a pressão, não sei, faz ele entrar em alguma coisa que não era para ser. Só que isso acaba atrasando o crescimento e desenvolvimento. Eu estava conversando aqui, né, justamente com uma funcionária sua aqui, a Emily, e da vez que eu vi ela ainda acho que era estagiária. E hoje ela faz parte já da administrativa. E hoje ela tá tocando muita coisa. Eu tenho certeza que se eu tivesse aqui com ela e perguntasse quem é a Emily lá de janeiro e quem é a Emily de hoje aqui, não tenho dúvidas que ela vai falar várias habilidades que ela aprendeu, resiliência, inteligência emocional, liderança, entre várias características de uma pessoa de sucesso. Mas por quê? Primeiro, é estar no ambiente certo, a gente sabe a importância de estar no ambiente certo, e estar conectado só com pessoas fora da média, fora da curva, que não está aqui apenas para fazer o que é trivial. Sim. É o que eu costumo falar, né? Tem pessoas que chegam à empresa, eu tenho que promover aquele fulano ou fulana porque ela tem 50 anos de empresa. Esquece, cara, é meritocracia. Coloca essa cultura, quem chegou é por mérito. Porque primeiro, você pagava o salário dessa pessoa? Pagava. Ela fazia o quê? O que tinha que ser feito? Fazia. Então você não deve nada. Você fazia o que tem que ser feito. Então É tem que estar. operacional. Cara, as pessoas precisam Sim. buscar estar no ambiente correto. Um ambiente que vai te desenvolver. E mais desafiador ainda. Porque quando você vai para o automático, tu não vai crescer, tu não vai fazer nada mais. Primeiro, você não vai nem transbordar. Transbordar o quê? Se você não aprendeu. E essa busca por conhecimento, como você falou, é falar língua diferente, aprender habilidades novas. Eu costumo brincar. Beleza, qual é a forma que você adquire conhecimento? A pessoa para. Não, porque eu nunca mais li. Não, esquece, não é só livro. O livro é top, é excelente. Eu gosto demais de livro, mas não é só livro, irmão. Tem série, como você citou uma. Tem filme, tem podcast, que é isso que tá acontecendo aqui. Então, tem vários formatos de aprender. Não dá pra você ficar parado. Sim. Não dá pra você não se movimentar. Não dá pra você não buscar algo novo. E o que a gente tem vivido? E o que é que diferencia a sua empresa da empresa que cresce? Nós, como pessoas que crescemos e nos conectamos. Que é interessante, as pessoas brincam. Cara, mas tu tem sorte, tá se conectando com as pessoas certas. Será que é sorte? Tem que estar preparado para ter Tu sorte. aguentaria lá os 13 anos que eu passei, tendo Sim. reunião todos os dias de manhã e à noite, tendo reunião, treinamento todas as semanas, com pressão em cima de pressão, tu fazendo o melhor resultado hoje, esse mês, e a meta do outro ser maior ainda do que foi o seu melhor mês. Esquece ano anterior, irmão, coloca uma margem diferente. Você aguentaria? Tu não performar nos 6 meses ser desligado, tu ter essa pressão na mente, tu aguentaria? Não, porque a gente vive num momento das pessoas frágeis. Sim. É viver num mundo que não existe, não é realidade, não desenvolve. Eu quero comodismo. Eu quero estar onde é fácil. Mas onde é fácil não vai te levar onde você quer. Não vai te fazer quem você é. Por quê? Pessoas como você, citar você que eu tô aqui conversando, vem desenvolvendo, vem crescendo, sem inquieto. Sem inquieto. Tô com um projeto aqui, cara, o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou vir de novo? E como é que esse meu projeto está? Que algumas pessoas têm um grande erro, acho que você deve ter conhecido algumas, Fabião. Tem um negócio que top, eu vou abrir algo novo. Aí esquece o outro. Não pode. É você não. É aquele cara que eu penso no novo, mas tem alguém cuidando do que eu estou hoje para que ele Uhum. consiga e continue crescendo. Então, as pessoas não querem isso, sabe? São poucas pessoas que querem. Por que o Brasil está crescendo muito no mundo empreendedor? Ah, é bom? Depende. Quantos empreendedores estão crescendo, mas estão fechando com 3 anos? Sim. Quantos não investem R$ 1 em desenvolvimento? Que eu digo desenvolvimento, de habilidades, eu não tenho conhecimento. Nem todo mundo teve oportunidade de se conectar ou viver o que a gente viveu, de aprendizado. E o quanto eles têm investido? Fazer que nem Thales, Bruno Nardon, tem aí essa. Nardon, Alfredo e Thales tem essa meta de 1 milhão de empregos através dele. Olha o propósito, cara. Vai dar errado uma empresa assim? Não vai dar errado, cara. Essa meta ambiciosa do G4 gera 1 milhão. Profetizando bênção, né? Pô, uma bênção. Eu tô lá fazendo parte desse ecossistema, cara. É um prazer eu poder falar que a minha empresa cresceu com o ambiente que eu vivi. E quando eu falo, não falo nem o que eu aprendi lá em si, mas eu falo da conexão, networking. Sim. Você tá num ambiente que só respira crescimento, propósito, princípio, cara, tu vai.
E é isso que eu acho que faz muita diferença, sabe? Então, nós temos o conteúdo, nós temos o direcionamento, mas poucos estão usando. É execução, né? É Tem que. 100% a É execução execução. na veia. Não, e como você falou, nós somos cristãos, tudo que eu preciso aprender para ter uma pessoa de sucesso no empreendedorismo, vai ler provérbios. Sim. Começa a ler só provérbios, pra você começar a enxergar, né? Sobre aquilo. Cara, eu nada sei, mas eu preciso de conselho, eu preciso de uma multidão de conselheiros, como diz Salomão lá em Provérbios. Você tem uma multidão de conselheiros? Quando você não sabe o que fazer, quem você procura? Imagina, cara, eu quero investir nesse momento, onde eu invisto? Se tu para pra pensar, não tem nada, não sabe pra quem olhar, tem uma oportunidade de conexão. Eu acho que a sua conexão não está mais certa. Cara, eu tô abrindo uma empresa nova, é uma barbearia, mas eu não sei gerir. Cara, quem é a minha conexão? Não é que ele precisa saber, mas será que ele vai me direcionar? Cara, Elton, faz um curso, pô. Vai lá, faz aquela mentoria ali, lê aquele livro que eu li. Então, conexão é muito importante. E todos os ensinamentos nós temos aqui. A maioria deles. Sim. Só precisa decodificar, né? Parar de planejar e viajar e executar mais. Sim. É, até eu acho que, se não me engano, é o Thales que fala isso. A bandeira do Brasil é ordem e progresso, é o contrário. A gente progride e depois organiza. Eu começo, eu progrido, depois eu vou Uhum. lá e organizo. Mas tá tudo certo, irmão. É o natural, né? É o feito depois do perfeito. Perfeito. Mas faz. Porque se esperar perfeito não sai. Isso. Só ele, né? Só Deus, perfeito. A gente idealizou aqui, em vários podcasts, pedir pra você. Pode abrir novamente, né? Escolhe um versículo, uma passagem. Pode ser proposital ou acidental. Vamos Mas acidental pra ver ou quer vamos. proposital? Eu gosto muito, assim. Acidental. Acidental? Eu gosto. Porque vem, assim, alguns insights, assim, reveladores, né, do momento. Eu abri Mateus. Boa. Beleza. O nascimento de Jesus Cristo, acredita? Olha aí. Bethlehem. Visitei lá. Igreja da Natividade tem Eu nem abri 2 aqui. meses. Ele tá falando sobre Benjamin e Jesus. Eu abri justamente sobre o quê? Sobre o nascimento de Jesus. Olha Pensa. que surreal. Então, o que diz aqui no capítulo 18? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui eu paro e posso até comentar aqui. A gente tá falando sobre Jesus Cristo e Maria grávida e ela se encheu de quem? Da presença do Espírito Santo. Se eu fosse colocar no mundo de negócios, o que eu falaria sobre me encher sobre a presença do Espírito Santo? Seria que antes de tomar algumas decisões minhas desafiadoras, novas, o que fosse, eu, Elton, falo por mim, eu, Elton, eu colocaria na mão de Deus, eu oraria. Porque eu sei que com a presença do Espírito Santo, eu ia pedir discernimento do que eu ia fazer. Nós temos o costume de muitas pessoas, eu falo quem é cristão, principalmente quem é cristão, ter alguns momentos de falha e desafios. De primeiro executar e quando dá errado pedir ajuda a Deus. Mas quando você inverte, primeiro pede ajuda, coloca ele como sócio do seu negócio, aí o negócio vai e acontece. Porque se não for para acontecer, nem começa. Então, nessa frase de nascer, de nascimento, principalmente de Jesus Cristo, a quem eu tanto tiro como exemplo do líder servidor, do líder da nossa escola, como se, e fala de Maria para receber, se enche do Espírito Santo. Imagina, você está para receber Jesus, está para nascer algo de você. Então, estou fazendo meio que essa metáfora de nascer. Eu me encho do Espírito Santo para que eu possa ser abençoado naquilo que eu tenho, para que eu possa pedir um discernimento e direcionamento para que eu vá alcançar o sucesso, que é isso que a gente corre, né? Então, quando eu falo de encher do Espírito Santo, eu falo de me encher de propósitos e princípios. Eu acho que isso aqui foi a palavra que veio em Mateus, cara, que top. Que Pensa. top. Foi isso aqui que veio em Mateus, eu achei Nossa. muito bom. Eu tenho que compartilhar uma experiência pessoal bem recente. Em julho, fiz essa rota aí, essa missão espiritual, Egito, Jordânia, Israel. Isso é incrível, cara. Incrível. Muito. E em Israel eu visitei sozinho a Igreja da Natividade em Bethlehem, né, em Belém, que é já a região da Palestina, né? A gente tinha acabado uns 5 dias após o cessar-fogo, estava aquela guerra os 7 dias, agora mais recente, entre Israel e o Irã.
e o clima estava muito tenso, eu era o único turista na cidade. Eu tinha um amigo da arte marcial, do judô, que conhecia outro amigo em comum na Palestina, e ele veio me recepcionar em Jericó, me recebeu, amigão se tornou, e ele foi, a igreja estava fechada, né, por conta dos eventos, não tinha turista, e aí eu gravei tudo, botei na rede social, e foi uma experiência sensacional, porque a igreja da Natividade, ela é administrada pelo Vaticano, pelos, pelos monges gregorianos e franciscanos, pela Igreja Ortodoxa Russa, a mesma igreja, e pelos Templários da Armênia. Cara, E ele, por ser muçulmano, ele não pôde entrar, apenas podem entrar homens, né, nessa entrada dos Templários da Armênia. Eles fazem, para você entrar, existe uma porta que é bem pequena, ela deve ter 1,50 m, e a porta era pequena por dois motivos. Uma, para resistir a invasões, a porta sendo menor, né, e reforçada. desafio, fica mais desafiador, né? Isso. Mas também tem um sentido filosófico da porta ser pequena, porque você tem que se curvar para poder entrar na igreja onde marca o local do nascimento de Jesus. E também tem uma questão pragmática, que a porta era pequena para não entrarem e não profanarem o templo cavalos e camelos. Nossa. Então, quando eu entrei no enclausurado, né, que são duas portas, eles entregam uma caixa de chumbo para você guardar os seus pertences. E aí guardei relógio, celular, caixa de chumbo. Eles te dão um manto negro que você tem que vestir. E o ponto mais marcante a experiência sensorial. Os gregorianos, né, o canto gregoriano, ele ativa durante 24 horas, é ininterrupto. Eles fazem turnos de canto gregoriano, então sempre existe o canto gregoriano. Há 24 horas sem parar. Sim, desde Surreal. desde 489 depois de Cristo, que a Igreja Católica levantou o templo, o canto gregoriano, vamos falar aí um pouco mais de 1.600 anos, ele ali está sem cessar. Então, imagina a energia, a frequência que você acessa de um canto de Surreal. mais de 1.500 anos, sem surreal. cessar. E o canto gregoriano, eu não vou tentar reproduzir com fidelidade, mas você tem frequências, né, do canto gregoriano que lhe trazem a um estado quase de hipnose, assim. E, e você alcança os budistas chamam de nirvana, né? Você alcança um nível de introspecção pela frequência eu não sei se você já ouviu falar da frequência de Deus. Já. Deixa eu falar. Paulo Vieira fala muito sobre essa Isso. frequência. E o canto gregoriano, ele é modulado para atingir em alguns momentos a frequência. Eu não vou lembrar quantos hertz são, mas procurei depois na internet, eu boto aqui na edição, a frequência de Deus. Se eu não me engano é 412 hertz, mas não tenho certeza. E, e essa experiência, né? Depois eles fazem uma visita guiada, e você pode escolher falar 3 idiomas. O russo, por conta da Igreja Ortodoxa Russa. Você pode escolher falar o italiano, por conta do Vaticano. Ou você pode escolher falar o latim. Não tem inglês. Não tem inglês. Eu falo um pouco espanhol, francês e o nosso português. O latim falado, a gente consegue absorver Tá. bem. Você consegue entender. Por conta da base dos idiomas neolatinos. Se você está um pouco de francês, espanhol, italiano, você consegue entender a base do latim. E eu pensei que não ia entender nada, mas chegou um momento que parecia que eu estava fluente em latim. Que, assim, foi uma experiência muito espiritual, assim, a conexão de você entender um idioma que você apenas... Eu nunca tinha ouvido uma visita guiada em latim. A gente, quando estuda direito, a gente tem algumas palavras em latim. Mais uma experiência. Mas foi magnífico, assim, eu entendi muito bem toda a exposição, com essa inspiração divina, e com esse acesso à frequência de Deus. Mas a intensidade da visita, né, ela nos torna mais humildes, porque Jesus, de todos os ensinamentos, né,
ou dos 10 mandamentos. Quando eu subi o Monte Sinai também, a gente visitou lá onde Maomé recebeu os ensinamentos, né, de Deus, dos 10 mandamentos, e o principal deles é honrar e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esse ensinamento nada mais é que um ensinamento de humildade. Então, a gente tem essa percepção de que o maior de todos, né, o nosso rei, ele era o mais humilde, apesar de ter todo o conhecimento. A gente consegue ter um entendimento mais claro de propósito, né? A gente só está aqui de passagem, vamos frutificar o que é possível, e entender esse propósito ainda jovem, né? Eu tô com 40, vou fazer essa maldade com você. Você tá com quantos Tô anos? 39, jovem. 39? Não, então quando a gente chega aos 40, né? É a idade. É a idade da maioria dos apóstolos, inclusive. Jesus tinha 33, né? Mas a maioria dos apóstolos estavam indo na faixa dos 40 anos. É uma etapa de maturidade, de fato, né? De alinhamento do propósito. A gente fala muito, né, durante o percurso, mas faz parte. E o importante é a gente ressignificar essas falhas, os erros também. E tornar esse aprendizado um combustível para a gente prosperar e abençoar mais pessoas possível, servir ao máximo aí que a gente encontra o verdadeiro sucesso, né? Eu estava pensando aqui você estava falando sobre a resiliência da passagem de executivo na Ambev, e a gente direciona aqui o básico bem feito, tem que iniciar pelo operacional. A gente divide sempre aqui as responsabilidades, tem o nosso plano de cargos, responsabilidades e remuneração. A gente divide as responsabilidades em 3 níveis: operacional, tático e estratégico. Operacional, dia a dia, o tático é sempre treinar alguém, que você sempre está servindo. Perfeito. E o estratégico é a oportunidade. E para trazer a oportunidade, você tem que fazer o operacional bem feito. Você tem que fazer o tático, porque é a melhor maneira de aprender é ensinando. Se você está ensinando alguém, você está aprendendo. E eu faço sempre um desafio aqui momentâneo de pedir para todos os nossos associados apresentarem algumas das empresas. Fala para mim o que essa empresa faz. Porque é uma necessidade real nossa. A gente, quando vai fazer um evento, uma visita presencial, imagina você ter esses dias um exemplo com um dos nossos programadores aqui. Às vezes eu preciso fazer uma recepção de um parceiro de negócios, como você, Veras, amigo também, e potencial parceiro de negócio. Eu preciso fazer uma apresentação para 2 pessoas diferentes no mesmo momento. Se eu tiver com um associado que está cumprindo um direcionamento operacional naquele momento, mas se ele está com sorte, se ele está preparado de fato para me ajudar a multiplicar resultado, ele vai colher esse resultado, ele vai ser bonificado de fato. Agora ele tem que ter sorte e preparação, né? É isso. Ele tem que estar preparado para ter essa sorte de ser bonificado, né, naquele momento. Então, e a gente escolhe as pessoas para estarem do nosso lado que a gente sente que estão preparadas, né? A gente só vai para a guerra, né? A gente só vai para a batalha com quem está preparado, né? Os espartanos falavam: leve o seu escudo ao ombro, que ao lado encontrarei um irmão. Então, se o seu amigo, se o seu parceiro está preparado, ele vai te defender também. Ele vai avançar com você. Então a gente precisa realmente criar essa cultura de todo mundo estar preparado, saber apresentar as empresas, entender o propósito, absorver a cultura. E não é para todo mundo. Às vezes as pessoas realmente não estão no momento de vida, de maturidade, talvez. A gente falou dos 40 anos. E falamos também, Fábio, que nem é o perfil de todo mundo. Sim. Tem pessoa que não, ok, sou um excelente profissional onde estou, amo e sou feliz e não quero. Então, ok, a empresa também precisa. Imagina, a gente brinca, todo mundo querendo crescer, não tem como. Eu digo crescer assim, né, na funções distintas, então também não tem como. E até esmiuçando aí o que você falou, você deu outras várias dicas aqui, né? Primeiro, clareza de qual é o propósito da empresa. Imagina, eu chego aqui com você agora. Ah, cara, qual é o propósito? Não, meu propósito é esse princípio, esse da minha empresa. Ok. Aí eu converso com a Emily como exemplo. Qual é o propósito da empresa? Ela fala outro propósito. Então, você pensa em algo, mas o time está executando outro porque a comunicação está falha.
Então você tem uma cultura que realmente cada pessoa sabe o que é que a empresa preza, qual o propósito, qual o princípio, aonde quer chegar, quando quer chegar e como quer chegar. Segundo, você tem uma meritocracia muito clara, que a pessoa se fizer por onde, tem a oportunidade de crescer, de desenvolver. Então vai dela fomentar o interesse ou não, de ir em busca de estar crescendo, desenvolvendo e indo embora. E outra, você já tem um processo também bem estabelecido que todo mundo precisa saber um pouco de cada área, de cada função. Que isso é um exemplo que usado pelas multinacionais. A companhia mesmo usava muito. Você entrou como trainee, que é um dos processos mais desafiadores de uma empresa grande. Você não vai entrar lá com a função de diretor. Você vai começar do chão mesmo, da base, e vai passar um período em cada área para desenvolver a tua visão diferenciada, analítica, mas com mais cuidado, mais Uhum. intencional, até chegar onde você tem que chegar. Então, você já consegue implantar tudo isso aqui. De verdade, é que eu acho que nesse tempinho que nós estamos conversando, já saiu aqui uns 10 dicas, no mínimo, do que se o empresário ou empreendedor colocar em prática, fazer a empresa ir para outro nível. Então, Sem dúvida. estão fazendo aqui um MBA para quem está assistindo e pegando no real, assim, como aconteceu e como vem fazendo. Então, isso é o Uhum. que faz realmente a gente ir para outro nível e diferente. E, mais uma vez, tudo com princípios acima de tudo. Sem dúvida. Então acho que isso também é uma chave que é diferenciada, cara. E parabéns, estou gostando muito de conhecer a fundo um pouco do que as suas empresas fazem e qual o seu propósito. E como eu falo, né? Quando você, pelo nome mesmo, pelo interesse do seu podcast, já fala. Nós que temos conhecimentos não podemos ficar calados. Nós, infelizmente, estamos cheios de influências. Que influência quer dizer o quê? Que ele influencia pessoas de forma negativa. Mas quantas pessoas, como nós que estamos aqui conversando, têm conhecimento, bagagem, independente do momento que vive, podem influenciar alguém? As pessoas acham que só vai ser influente quando for multimilionário, tivesse 100 milhões de empresas grandes. Não. Mas não, cara. Com teu conhecimento, com teus princípios, mostrando propósito, começa a influenciar. Acho que mais pessoas precisam se posicionar, mais pessoas precisam ir contra a guerra. Imagina, começou a invasão, a guerra, o mal, e eu aqui cristão, com conhecimento, não estou me posicionando. Eu estou fazendo o quê? Estou omitindo. Sim. Não existe o sim, mais ou menos e o não. É o sim ou não. É a verdade ou a mentira. Então eu defendo, eu ataco. Não vou ficar no meio. Então acho que é um momento para pessoas como você, que está aqui com o podcast, assim como eu tenho o meu também, que é o Papo de Oração, para empreendedorismo cristão, tem que se posicionar. Tem que estar falando do que tem. E nós estamos falando como crescer com princípios. Perfeito. Cara, isso é algo surreal, isso é algo que o Brasil precisa e mostra muito para as pessoas de fora, até do Brasil, que pensa tanto em sair do país. Não, aqui dentro do Brasil tem pessoas boas. E oportunidades extraordinárias de O Guilherme crescimento. da XP, eu tava no Sim. G4 Vale, ele falou, até citou, cara, as pessoas perguntam, eu quero ir lá fora abrir um negócio. Não, lá fora já tem muitas coisas diferentes. Por que você não pensa em abrir aqui no país? Transborda primeiro aqui. Aquilo, É. exatamente. Transborda na tua casa. E quantas coisas não tem aqui ainda no país? Então vamos transbordar aqui. Nós estamos num mar, um oceano de oportunidades. Mas só basta acreditar. Porque tem pessoas que acreditam mais no que só tá ruim e não enxergar a solução. Pessoas só querem ver o problema. Mas não. A pessoa que é fora da curva, ela enxerga oportunidades onde todo mundo vê caos. Claro. Eu dou um exemplo prático, né? A nossa operação iniciou como uma estrutura de captação de investimento a outras empresas. E nasceu a FIC, né? O nome Sim, Ficcionários, coincidência ou não, porque Ficcionários é uma obra da literatura espanhola, né? E FIC é o nome da nossa empresa, é Fomento Investimentos Corporativos. E a gente iniciou a operação para fundraising, para estruturação de captação de recursos para empresas aqui do Brasil de atividades essenciais. E esse direcionamento, ele existiu pelo acesso e conexão que eu ainda como advogado criei com hoje o nosso sócio, o Larry Cook. O filho dele está aqui, inclusive, programador nosso hoje. E o Larry, ele trouxe para mim uma conexão de fundos de investimento americanos e canadenses, e depois espanhóis e também de Hong Kong, que estão interessados em operações no Brasil de atividades de indústrias ou de empresas com atividades produtivas essenciais, inclusive startups que atendem esse ecossistema. E a gente identificou que qual era a dificuldade desses fundos de investimento multimercado internacionais começarem a operar no Brasil. E a dificuldade é uma só:
burocracia. A gente, então, criou um sistema de tradução da atividade empresarial no Brasil para o gringo. A gente criou uma estrutura que chama Proativos. A gente direciona os atos preparatórios. A gente tem um sócio que é o Luca, que é o nosso CFO, que ele é egresso da Alexander Profit, da Deloitte, é controlador. E ele pega o histórico da empresa dos últimos 3, 5 anos, traduz no padrão internacional. Top. Que é o IFRS, International Finance Report Standardization, que é a padronização de relatórios financeiros internacionais. Então, com isso, a gente tem as métricas, os KPIs, né, que são os indicadores de performance-chave das empresas, e consegue conversar nesses painéis com esses fundos de investimento. E eles têm total interesse geopolítico no Brasil. E o recurso que vem para aqui para o Brasil, ele vem com juros internacional. A taxa de atratividade deles é de 3 a 9% ao ano. A Selic no Brasil tá quase 15%, próximo 15 e ano pouquinho. vai para 18% provavelmente. Então, a gente traz esse recurso para o Brasil, nacionaliza e consegue investir na empresa, e o fundo ele se torna sócio investidor. Ele não faz um empréstimo. Existe a opção do empréstimo, mas a preferencial é o debt convertible, que é a conversão do débito em participação acionária, que é o sócio investidor internacional. Só que a empresa brasileira, ela precisa antes fazer o movimento de atos preparatórios e precisa abrir uma coligada no exterior, onde o fundo está. E esse motivo é exatamente, além da unidade de linguagem corporativa, né, o ESG, né, a governança social, também agora ambiental, o environmental, como o ESG, essa unidade de linguagem entre o sócio investidor estrangeiro e o brasileiro, ela ocorre na parte corporativa, contábil, financeira, e também jurídica. E com a abertura da coligada no exterior, né, a empresa, a indústria brasileira abrindo uma operação nos Estados Unidos, Canadá, na Espanha, no Canadá, em Hong Kong, hoje no Emirados Árabes, a gente está operando também em Dubai, Riad, na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, em Dubai. A gente consegue primeiro ter a unidade de linguagem deles e depois a gente comunica a paridade regulatória. A gente fala, ó, a mesma lei que você está sujeito, agora eu também estou porque eu estou no seu país. Isso. Territorial. Então você a empresa brasileira abre uma embaixada, vamos dizer assim, corporativa no país do investidor. Então a receptividade do investidor é de que, não, ele quer cumprir também a minha legislação. A gente, por exemplo, tem uma operação de agronegócio de verticalização do leite. No Oriente Médio, nos países árabes, você tem a certificação halal da carne ou de qualquer produto e também do investimento. Em Israel, você tem a certificação kosher, o kosher. E essas duas certificações, elas envolvem esse mesmo processo de preparação, são os atos preparatórios, e trazer o investidor, a cultura dele, para sua empresa. A cultura dele, principalmente em nível de gerenciamento executivo na sua empresa. Você tem que entender quais são as exigências desse mercado, qual é a gente até fala, né? Quando for para o país estrangeiro, aprende só 3 palavras. Aprende uma saudação, aprende obrigado e desculpa. Esse mesmo. Aprende essas 3, né? A gente para a Arábia Saudita lá, a gente sempre falava Sabahel, que é o salam, salam aleikum, assalamu alaikum, salam. E é magnífica a história do assalam, salam aleikum, que é assalamu alaikum, salam, que é que meus pensamentos, minhas palavras e meus sentimentos estejam com você. Então, existe uma profundidade, até no Alcorão, né? Jesus é citado 33 vezes, não é por acaso. O próprio povo judeu, na Torá, ele reconhece Jesus como um irmão, como profeta. E as diferenças, vamos dizer assim, hermenêuticas, né? Não impedem a sinergia, a simbiose, né? Que é a gente no Brasil tem produtos que representam a segurança alimentar, a segurança infraestrutural, a gente fala aí de aço, de minério, e a segurança logística. Eles precisam da nossa operação hoje, tanto de estrutura de desenvolvimento de aeronaves, a gente tem Embraer, hoje um dos principais exportadores, a gente tem operações hoje de estrutura de edificações, de ferrovias, de rodoviárias em países fora do Brasil, que os interessam muito.
compor aqui uma presença no Brasil. Então, a gente começar a visitar, a conhecer o nosso vizinho, né? Às vezes não precisa nem muito longe, né? Você vai aqui para o Paraguai, tem muito negócio interessante, sob o ponto de vista de importação de tecnologia. No Paraguai tem muita facilidade, como também na Zona Franca de Manaus. Você tem um exemplo de uma operação que a gente tem em Manaus. Quando você quer testar uma nova tecnologia, porta para Manaus. Você não vai ter carga tributária nenhuma na Zona Franca. Testa a tecnologia, faz o R&D lá, faz o pesquisa e desenvolvimento em Manaus, abençoa aquele povo lá que está isolado geograficamente. E depois, se a tecnologia der certo, aluga, fazendo transferência de mercadoria entre empresas do seu mesmo grupo, que você continua sem pagar imposto e você tem uma vantagem competitiva na sua operação. Eu falo isso sem medo, para estimular e impulsionar outros negócios de parceiros eventuais. E a gente consegue hoje implementar soluções nas nossas empresas porque a gente tem essa mentalidade muito cultural. A gente, além do agronegócio, investe em metalurgia, investe em clubes de experiência no Brasil todo. A gente tem a operação burocrática, né, de tecnologia. Hoje no Brasil são 44 mil obrigações principais acessórias, financeiras, fiscais, contábeis. Se você não tiver IA para fazer isso, você está morto. Tá. Automação IA. Isso. E a gente tem agregado tecnologias para facilitar o ajuste de conformidade regulatória das empresas que a gente tem participação e das empresas que são clientes, fornecedores do nosso ecossistema. Não é fácil, a gente precisa montar... Hoje a gente opera com 7 áreas. É administrativo, financeiro, jurídico, comercial, vendas, infra e tecnologia. A gente tem 7 áreas, né? Esse número, inclusive, é proposital. Exatamente. A gente tem 7 áreas para administrar qualquer empresa. Porque qualquer empresa precisa dessas 7 áreas para serem geridas. Então, esse direcionamento pragmático, né? Eu falo muito. Eu por permuta, me inseri no ecossistema da plataforma global, né? Que um dos líderes é o Plávio Massal, o Nésio, que é sócio dele nos Estados Unidos, o Reis, que está lá em Portugal, são amigos. E eu me inseri nessa comunidade, como também me inseri no G4 Club. O G4, um dos fundadores foi o nosso conterrâneo, Tony Celestino. E eu entendi que no Brasil a gente tem um movimento de espiritualidade muito forte, cristã, e a gente agora, com a G4, tem um movimento de capacitação profissional do CNPJ. E o CNPJ é orgânico, né? Empresa que tem produto, ela é humana, ela é orgânica. E a gente também tem que cuidar do CPF. Não só o nosso, mas todos os nossos stakeholders, né? Todas as partes interessadas humanas da nossa operação. E hoje, a gente participar desses 2 grupos, né? É um grupo cristão, pode ser também igrejas de jovens, né? A gente tem o Lagoinha, que você faz parte, que eu sou fã. Os Legendários, então, é um espetáculo. Ele consegue trazer um pouco dessa filosofia estoica, né? Para os nossos amigos, parceiros de negócio, entenderem que o Legendários faz parte, né? Sai um pouco dessa frequência negativa que existe para os 3 segmentos, né? A gente vê o quanto o Thales está brigando aí para fortalecer a mentalidade do empreendedorismo no Brasil. Muito. O Nardon, o Alfredo, o Tony também. A gente tem o Pablo Massal, né, que apesar de todos os desafios políticos que ele se prostrou, literalmente, né, ficou muito atacado, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses e anos, do ponto de vista político, empresarial, mas ele começou um movimento muito importante, né, no Brasil, e a gente tem que dar a César o que é de César, né? A gente tem que reconhecer de fato que ele se posicionou como um líder de uma geração, né? E tem multiplicado muito. Hoje o ambiente dos conselheiros, né, que são os membros ativos, né, do grupo, da plataforma, é impossível você ter um propósito e não gerar prosperidade nesses ambientes. É impossível. Se você está no Lagoinha, se você está na plataforma, se você está no Legendário, se você está na G4, se você tem de fato um propósito, se você tem boas ideias validadas com a execução, é impossível você não prosperar. Você vai ter um ambiente ali
próspero, com unidade de linguagem, de propósito. Então você vai prosperar, é fato. E isso muito rápido eu percebi, colhi resultado recentemente. Fui cético no início, em muitos desses grupos. E o ceticismo, ele desaba quando você tem receptividade e resultado. É impressionante o efeito do resultado em nossas vidas como força argumentativa. Porque meio que é normal, a gente na defensiva, né? A gente chega lá naquela defensiva, julgando sem querer julgar. Aí quando vai acontecendo. Então foi um exemplo da Legendários, né? Que tá ali na mídia aí, tá muita gente criticando. Eu também fui. Sim. Eu também fui, como vários amigos que eu indiquei. Mas quando você realmente vai, você entende que é diferente demais. Tem pessoas que acham que é uma religião, que não Aceita. é. É uma ferramenta. Não, é uma ferramenta que. Pronto, lá na nossa igreja, que é a Lagoinha, né? Que é evangélica, vai das pessoas responsáveis, que é o Renilton, ele é católico. E tá lá, e o pastor fala, meu amigão católico aqui, tá lá, vai lá em cima, né? Então, não tem a ver com religião, irmão. É uma ferramenta que vai te ajudar a ir assim para outro nível. Então, tem pessoas que preferem arrumar uma desculpa para não correr risco em algo que eles não conhecem. É igual você aí, né? Nós, na verdade, né? Coincidência que não existe de novo, você é do G4, também sou G4, é clube, eu sou Scale. É coincidência que não existe coincidência. Quando você tem algo novo, é normal ter um medo e ter um pezinho atrás. Isso é normal, faz parte da gente, né? O medo ajuda a gente nem morrer. É o medo, né? Então, é preciso ter um pouco de medo, faz parte disso. Mas também eu preciso enxergar quais são as oportunidades e não deixar que o orgulho cubra isso. Porque não dá para eu concordar com aquilo que é errado totalmente e o que tem uma probabilidade de ser certo ou diferente, eu não tentar arriscar. Então, isso fala para os empresários aí, que seguem às vezes alguns caminhos, porque todo mundo está fazendo. Mas não tem coragem de seguir o caminho daquele que poucos fazem, mas tem identidade fortalecida de fazer. O cara que nem eu vi o Thales agora fazendo aquele vídeo com, não sei, foi 30 pessoas, eu fui lá, CLT. Ele vai, aquela disputa, bota o tempo, senta você e eu, e você fala algo, e eu rebato. Ele fez um vídeo desse, até vi esses dias, não sei quantos foram. Quantos tem coragem de se expor? E se posicionar? Sim. Quem deixa se posicionado? De defender aqui o empresário, o empreendedor brasileiro, de fazer crescer de forma orgânica, organizada, fazer desenvolver, fazer com que o nosso país cresça e dizer que é contra. Quantas vezes a gente já ouviu que a gente é louco, né? Tá ali na sua frente ali, ó. Don Quixote. Sim, é. É lutando contra verdade. lutando contra moinho de vento, né? É verdade. A gente não sabe de onde vem aqui o ataque. É um empreendedor louco que faz o país crescer. Sim. É o que se conecta, como você está conectado e fazendo o negócio fortalecer. Você estou várias pessoas que você está conectado. Então, multidão de conselheiros. Se precisar, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvida nenhuma. Que se precisar, você vai perguntar. Eu falei para a sua equipe. Tem uma pessoa que chegou aqui. Eu tenho isso. E nós, que é o nosso posicionamento, aí transborda. É isso. Eu já vou fazer um pedido misturado com convite. Veras, eu gosto de falar do sobrenome, porque sobrenome é forte. É bom. O sobrenome, ele exalta ancestralidade, isso, né? E é verdade. Então eu gosto de sempre referir meus amigos pelo sobrenome também. E a gente tem um clube de experiência que vai chamar Sinatra. Vai ser uma casa de eventos corporativos de 3 mil metros quadrados, aqui no coração da Zona Sul de São Paulo, pertinho da gente aqui. E lá a gente vai ter o lounge, que é um espaço para shows, que vai ter 1.200 metros quadrados, uma varanda, que vai ter uma boulangerie, que vai ter uma padaria. A gente vai ter um rooftop com 3 restaurantes, sushi, taparia e osteria. E a gente vai ter um mezanino, que vai ser o clube privativo, para membros, né, investidores, e dentro do clube privativo, né, que é o Sinatra Club, de fato, a gente vai ter uma barbearia, top, a gente vai ter uma alfaiataria, e também para as mulheres, a gente não esqueceu, né, das nossas rainhas, a gente vai ter um spa, a gente vai ter um beauty club, e esse espaço, eu queria já fazer o convite para um amigo, primeiro para uma consultoria, para uma mentoria e depois para o convite de fato para você ser parceiro e trazer a sua marca para operar com a gente. Isso é um prazer. E a gente vai inaugurar em março de 2027
Top. Então tem tempo aí pra gente modular, testar Não, os será um prazer conceitos. fazer parte de um projeto tão enriquecedor, cara, e com visão. Sim. Visão e propósito. Eu lembro que você falou também que tem É. propósito aí junto desse projeto, que eu não tenho dúvida que já deu certo. Você já conheceu nossos clones aqui, o Isma e o Daniel? O Daniel é Já. responsável aqui de arquiteturas. Eu vou conectar com ele para a gente modular em conjunto, né? E agora é o momento, porque a gente vai começar as obras daqui a 2 meses e a gente já vai ter que modular os espaços de acordo com as Redondinho. necessidades, né? Quantas baias, qual é o posicionamento aqui ideal para cada espaço. E esse movimento de clube de experiência, ou de wellness club, ou de corporate club, né? A gente visualiza já muito forte nos Estados Unidos e na Europa. É um movimento que, além de investimento para os membros fundadores, a empresa, ela é uma SA, ela é uma sociedade anônima, Sinatra Club SA, e os membros, eles são acionistas preferenciais. Eles investem com o valor Sim. de acordo com cada tipo de membro. A gente tem 4, tem um membro fundador, o que é mais para pessoa física, um membro prêmio, que é mais pessoa jurídica, para fazer eventos Sim. privativos. A gente tem um membro universal, que pode usufruir de todo o nosso ecossistema de clubes de experiências no Brasil, de resorts. E também a gente tem um membro vitalício, que ele se torna um sócio para o resto da vida, né? E esse membro vitalício a gente chama de membro legado. E ele se torna um acionista preferencial da nossa empresa. O acionista preferencial, ele tem o direito a receber dividendos, lucros da nossa operação. Então, além de ele investir, fazer parte, poder usufruir, ele também vai rentabilizar. Ele vai ter dividendos das nossas operações. Todos os planos de negócio são certificados por Big Four. A gente trabalha, a Big Four são as principais empresas de auditoria do Brasil e do mundo. A gente tem Ernst Young, KPMG, Deloitte e PricewaterhouseCoopers, a PIC, né? E a gente sempre valida os nossos planos de negócio com essas empresas de auditoria, apresenta aos nossos membros fundadores, investidores, pessoa física, pessoa jurídica, ou os dois aqui, universal legado. E é um modelo que viabiliza qualquer projeto antes da fundação. E o investidor se torna sócio. Então, esse modelo de negócio, ele é um modelo de capital consciente, participativo. E a gente cria, de fato, uma experiência única para a família. Por exemplo, no Sinatra, a gente vai ter a experiência do homem, da mulher, da empresa, e a gente vai ter o Sinatrinha. Que da hora. O Sinatrinha, a gente tem Não sabia do Sinatrinha, não. Sinatrinha é basicamente isso aqui. A gente tem instrumentos musicais e a gente está fechando uma parceria com a empresa que também é uma organização fundacional que realiza aulas de música para crianças carentes. Cara, que sonho. E a gente vai ter lá, no Espaço Sinatrinha, um projeto social para aula de música e desenho para crianças carentes, que vai ser o Sinatrinha. Cara, que massa. E vai ter aula de bateria, violão. A gente tem o Isma aqui, que é do Conservatório de Música aqui de São Paulo, é um pianista espetacular, né? Eu arranho um pouco no piano, né? Ainda arranha no piano? Um pouquinho só, mas o meu mestre aqui é o Isma, ele tá aqui. Daqui a pouco ele vem dar o chá. Vem aqui, Isma, depois. Você fala, o que tu não faz, cara? O que que você não faz? Tanta coisa. A gente coloca sempre como desafio, né? Eu e meu irmão, a gente tem essa cultura familiar de todo ano aprender Algo novo. algo novo. Assim, de a gente ter de fato uma missão Isso é bom. de aprender uma habilidade nova, né? A gente ou um idioma, principalmente, né? Eu me coloquei esse ano para aprender árabe, né? Eu fui para a Arábia Saudita. Aí a gente já tô com um vocabulário aí, talvez de 50, 60 palavras. E o da hora que esse desafio tu é top, porque, tipo, é um desafio, quando eu falo assim, de aprender algo novo, que tá na nossa mão, né? Sim, sim. Porque eu quero aprender isso, tá na minha mão. É só me dedicar, assim. Não, interessante. Eu tenho um amigo que é linguista e ele fala 14 idiomas. Aí ele fala, para você falar qualquer idioma, você só precisa aprender 300 palavras. Então, compra um caderno, anota a palavra que você quer aprender em português ou em outro idioma e no idioma que você está querendo aprender com a escala fonética. Você não precisa aprender a escrever. Pronunciar. Como você pronuncia. Por exemplo, bom dia árabe, sabah el. Aí você coloca lá, do jeito que a gente fala, né? Sim. Português fonético. Sabah el. Sem problema, a palavra que você fala muito, né?
Bota lá, Mustaglek. Bom garoto, em árabe. Wala tayyib. Aí você coloca bonito, legal. Legal em árabe, hilwa, hilwa. Aí você vai anotando aqui as possibilidades e consegue. Que massa estratégia, eu não sabia. Aí você com 300 palavras vai Da se hora. comunicar que nem índio, fala mal, Sim, mas vamos compreender. mas você abre portas e gera conexão. É isso. E eu tive já a oportunidade de conversar ah, com um sheik da Arábia Saudita, de Riad, que é dono de um dos principais bancos, que é como se fosse a Caixa Econômica Federal lá, que chama Alima Bank. E ele hoje é responsável pelo Ministério de Segurança Alimentar. E a gente hoje, por conta dessa conexão, tem um projeto de verticalização e exportação de carne e leite. Carne e gado vivo. Aí eu conectei hoje com um dos maiores exportadores do Brasil, no Pará. Ele exporta 120 mil cabeças de gado vivo para o Oriente Médio. E ele se tornou sócio de uma das Gigante. operações de verticalização de gado de leite, inclusive vai estar em Alagoas e na Bahia. E hoje, o mais interessante, que é espetacular, a gente tem uma parceria com uma empresa chamada Miofeed. Eles fazem fazendas verticais. São prateleiras hidropônicas de milho, cevada, aveia e... Milho, cevada, aveia, tem outro grão que eu estou esquecendo. Soja, germinado. E essa germinação, eles chamam de massa verde, cultivada nesses galpões hidropônicos, então é vertical. E um container tem a capacidade, um só, de atender 100 cabeças de gado. Então, imagina, se você tem 10 containers, você atende 1.000 cabeças de gado. Então você pode hoje investir na aquisição de propriedades no sertão de Alagoas, Sim. só precisa ter energia e água, faz as fazendas verticais e o gado ele pode ser direcionado para criação intensiva. Hoje já tem algum no Brasil assim? Não. Tem, a gente tem alguns projetos no Brasil muito fortes já, principalmente aqui em São Paulo e Minas Gerais, né, porque a terra nesses dois estados ficou muito, muito cara, muito valorizada. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, tem projetos bem interessantes de criação de gado Dá pra tecido, startar lá. fazenda vertical. A gente está montando uma operação de gado Wagyu, que é o gado mais caro do Sim, mundo, né, sim, o gado sim. japonês. Fica a 15 minutos de helicóptero daqui, 40 minutos de carro, numa região que chama Calcaia do Alto. Aí lá a gente tem um projeto de um Aras Manga Larga e o Rancho Wagyu. E o Rancho Wagyu e o Aras, ambos serão atendidos lá por 3 containers de cultivo hidropônico de massa verde. 3 containers só. É surreal, é surreal. E essa tecnologia, ela é brasileira. Ela é da comunidade japonesa, que tem já esse nipônica, né? Tem já essa cultura de cultivo hidropônico. E a empresa principal do Brasil hoje é a Biofeed. E eles têm um trabalho extraordinário. Eles têm toda a parte de conhecimento agregado dos últimos 30 anos do agronegócio brasileiro. Eles colocaram em uma operação concentrada, né? E são já parceiros extraordinários que agregam a possibilidade de segurança militar, inclusive para o nosso país em áreas críticas, né? Imagina a gente colocar isso no sertão do Nordeste, né? Onde a gente precisa, de fato, ter uma produção ativa de massa verde até como alimento, né? Em regiões que a gente tem o solo, por exemplo, do sertão, ele é um solo mineralizado, é um solo muito bom, ele só precisa de correção orgânica, só precisa de adubo. É isso. E o solo do norte do Brasil é o inverso. É um solo lavado, solo de floresta, que precisa de correção mineral. Então, no próprio Brasil a gente já tem as Só soluções. ajustar. Já tem as soluções. Por isso que o Brasil, de fato, é o país das oportunidades. E a gente, para perseverar e tornar essa nação mais próxima, a gente precisa estar aqui. Concordo com você. A gente pode até migrar, mas com esse sentimento de evoluir como ser humano, como empreendedor aqui em nosso país, né? A gente tem até eu vejo até como uma obrigação ancestral, né? Se a gente tá aqui, então realmente a gente tem que fazer essa terra prosperar. E esse propósito, essa missão, ela transcende, né? Porque se a gente for olhar do ponto de vista prático, é melhor empreender nos Estados Unidos. Seria mais fácil, teoricamente. Sim, é mais tranquilo, Mais porque o tranquilo. Estado ele impulsiona qualquer investimento em capital produtivo, ou mesmo em países árabes, né, no Oriente Médio, a
A gente fala em Israel, eu fiquei quase também 30 dias lá, eu visitei vários kibbutz, que eles têm eu fiquei maravilhado, eles têm um sistema de irrigação subterrânea por gravidade negativa. A água, ela sobe, ela não desce no solo. E eles usam uma operação de estrutura magnética para isso ocorrer. Então é absurdo. Imagina a gente É plantar surreal, cara. e por a irrigação ela ser subterrânea, gravidade negativa, você não perde água por evaporação. Imagina a gente colocar isso lá no sertão de Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Nada perde. Nada perde. Então é um absurdo, né? Porque a gente pode crescer modulando tecnologias. Hoje eles têm um déficit alimentar. Israel, Jordânia, no Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Omã. E eles estão muito interessados na operação de gado, ovinos e caprinos do Brasil. A gente, com essa tecnologia, então, de essa fazenda vertical, né, a gente pode se posicionar em áreas que... Eu falo isso com o coração aberto, né? Para outros empreendedores absorverem essa ideia e vão implementar, por favor. Falei o nome das empresas aqui, depois a gente deixa os links gratuitamente, sem patrocínio ainda. Biofeed, depois a equipe coloca na edição. Fazendas verticais são o caminho para a segurança alimentar no nosso país e de muitos outros países. E nada mais providencial do que a gente fortalecer relações internacionais com um brinde do alimento, né? Então é um desafio que a gente trouxe, né, para nossa operação, e sem esquecer do nosso bem-estar, né? A gente precisa ter experiência para ser feliz. Então a gente fez a Lívia com a Habitats, clube de experiência, patrocinador agora da NASCAR Brasil, Que top. oficial. Se pudesse mudar de ideia, tá convidado. Vai ter a etapa em Mogi Guaçu agora, no final de semana. Que da hora, viu? E a gente tá lá presente. E é impressionante ver como o automobilismo, ele faz uma região prosperar. Porque é um produto de alto valor agregado e cria um ecossistema de empresas voltadas ao automobilismo. E é impressionante como a situação de qualquer cidade do Brasil, se você colocar um autódromo em Arapiraca, no interior de Alagoas, daqui a 2, 3 anos, o PIB de Arapiraca dobra. Aí porque é um pouco até difícil, né, de algumas pessoas absorverem. Pô, botar um autódromo só pra a elite correr, ter o seu automóvel de luxo? Não. Imagina o quanto de empresas podem se beneficiar com o autódromo que faz parte do calendário nacional da NASCAR, que é um Leviatã, que é um monstro americano, que está no Brasil há 2 anos, pouca gente da grande mídia comunica isso, e é um evento espetacular, é surreal. E os investidores são americanos, eles acreditam no esporte no Brasil e iniciam a operação em cidades, obviamente, que já tem autódromo. E o investimento para a construção do autódromo, ele não precisa ser público, ele pode ser por grupo de investimento privado, inclusive com participação da NASCAR. Eles aportam recurso. A própria área, ela é rentabilizada com royalty das corridas e com patrocínio das corridas. Patrocínio, né? No nosso caso, a gente está patrocinando a NASCAR Brasil com a Lívia, com a Habitats, clube de experiência. Hoje a gente tem 12 projetos no Brasil, inclusive Fernando Noronha, Jericoacoara, São Miguel dos Milagres, Maragogi, aqui em São Paulo com a Caia do Alto, Bahia, na Península do Maraú. A gente tem Bonito, Mato Grosso do Sul, e no Vale da Lua, lá em Tocantins, na Chapada dos Guimarães, pertinho do Goiás também, divisa. Então a gente tem Chapada dos Veadeiros, perdão. Então a gente tem todos esses projetos, todos esses clubes de experiências com uma associação de agricultura familiar integrada. Em todos os projetos entremeados aos bangalôs, a gente tem uma plantação, seja ela de mandioca, de mirtilo, de pitaia, de pistache. Pistache é um espetáculo. A gente conseguiu uma hibridização da semente que consegue prosperar aqui no Brasil. E isso foi resultado de uma consulta que a gente fez na Embrapa. E a gente conseguiu obter essa semente híbrida para o Brasil do pistache. Então a gente pode ser daqui a uns anos um grande produtor.
E a própria comunidade que é responsável pela Associação da Agricultura Familiar, ela atende a parte de hospitality dos clubes de experiência. Então, os serviços de camareira, chefe de cozinha, a gente faz parceria com o Sebrae, integra as comunidades, ensina inglês, ensina programação para os filhos dentro das estruturas de cada receptivo que a gente monta na entrada dos clubes de experiência. Como a gente está fazendo a nossa academia aqui no Anima Wellness Club. Então, a gente entende que também, da mesma forma, o clube de experiência, para ser feliz, a gente tem que ter experiência, né? Cada projeto tem uma atividade esportiva essencial, né? Lá em Alagoas, a gente vai fazer tanto no Mirantes Corais e Mirantes da Areia, o mergulho e a vela. Canoagem, stand-up paddle e um clube de experiência, a gente vai ter uma área de manga larga coligado. Então, imagina a experiência de andar a cavalo com seu filho, sua esposa, sua filha. É uma experiência, a experiência com a natureza, ela é memorável, né? Ela é o que enraiza a nossa felicidade, né? Quando você puxa na memória, provavelmente os momentos mais felizes que você teve, sempre provavelmente teve a ver com a natureza. Um momento que você passou com a família na natureza. O Legendários tem um pouco disso. Isso tem muito. E o que é bacana é que as pessoas estão assistindo vão até mandar mensagem. Abre a empresa aqui. Que as suas empresas, pelo que você está falando, seu propósito, princípio, tudo linkado, meio que onde a sua empresa está chegando, está levando prosperidade para a cidade, para a comunidade. Então, acho que, cara, quando você tem isso enraizado, é muito nítido ver você falando. É na cultura. Eu sei que é cultura, você respira. Cultura tá no DNA. Ah, não aprendi. Ela tá em você, tá no DNA. Então, só em conversar, me conectar, olhar, observar, ouvir a fala, talvez até algumas falas você não percebe. Mas você tá todo momento falando no propósito. Por isso que eu falando, te faço questão de parar pra falar de novo, que é desde o início, né? Acho que ter hoje o Ficcionários como aumentar o seu propósito. Como desenvolver o seu propósito. O tema de hoje, porque tudo que você fala, todas as empresas que você fala é propósito. E quando tem propósito, vem junto prosperidade. Você vê, eu tô pensando nisso, no propósito e tal, mas Deus está devolvendo na prosperidade. Não só para você, mas principalmente para todo o ecossistema de pessoas que estão trabalhando na empresa, de quem está na região. Então, essa preocupação faz realmente crescer, desenvolver, ir para outro nível. Cara, é lição, sabe? A gente consegue criar uma mentoria aqui rápido, de como eu usar meu propósito para prosperar e fazer com que as outras pessoas prosperem. Eu acho que o transbordo é muito grande, sabe? Cara, de verdade, assim, parabéns. Tô observando muito falar sobre isso, sobre suas empresas, sobre o que você vem fazendo, sobre a visão que vocês têm e tá totalmente linkado com isso, cara. Então, parabéns demais pela organização da empresa, pelo crescimento, por querer fazer o diferente, por querer não ser mais um que tá reclamando, achando que tá difícil. Não, a gente sabe que é desafiador. Isso é a vida do empreendedor, né? A vida do empresário, a vida do brasileiro. Mas você tá fazendo o que é correto a ser feito. É enfrentar e buscar novas formas de fazer algo maior, por algo diferente, pessoas. Então, se eu pego todas as suas empresas aí, se eu te perguntasse quantas pessoas estão com você e estão prosperando, talvez você chegasse a um número, mas pode multiplicar esse número por mais, porque não é só vocês estão impactando outras vidas e estão, com certeza, motivando outras, porque cada funcionário seu fala um pouquinho de como é viver aqui e as pessoas também se inspiram e começam a seguir ele. Porque imagina, eu tenho certeza que um funcionário daqui, de qualquer uma dessas empresas, ou que participa diretamente com você, quando senta na mesa, ele impacta outras vidas. Não é só ele que impacta, ele impacta outras vidas. Então, cara, o nome é esse. Hoje é Ficcionários Propósito. Sim. Muito bom, cara, de verdade. Obrigado. Gratidão, Veras. Eu vou até convidar você para fazer uma manifestação de uma oração aqui para a gente concluir a nossa experiência aqui, o nosso propósito do podcast. Que orgulho. E eu queria que você identificasse aí ou pode ser vamos dizer, na providência, né? Não é nenhum acidente. Ou pode ser via seleção de uma passagem que você tem como preferencial, como guia, como roteiro. E eu deixo contigo para você encerrar pra gente aí com chave de ouro.
Eu, Tô com eu uma li aqui. agora uma passagem aqui que eu acho que é interessante, depois você complementa. Eras. É, eu li em inglês aqui, mas eu faço uma tradução livre aqui rápido. Chamou a atenção por conta dos animais que ele cita, né? E é o Salmo 91, o versículo 13. Ele fala: Thou shalt tread upon the lion and the adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. É uma passagem que fala que pelo caminho o leão e a sua companhia, o jovem leão e o dragão, ambos sucumbirão aos meus pés. Quando a Bíblia fala em inglês dragão, não é o dragão em português, né? Sim, Que a gente tá acostumado. É uma outra figura maléfica, né? E o leão jovem, ele, ele é exatamente o, o novo seguidor, né? Que seríamos nós, né? E, e tem uma passagem vinculada, né? Que fala que os cordeiros, né? Eles, quando se elevam, eles se tornam leões. E aqui eu vi essa passagem aqui do dragão. Tanto o leão quanto o dragão, ambos estarão prostrados ao pé dele, de Deus, né? Então acho que a gente tem que ter esse direcionamento firme de que diante de qualquer mal, a gente apenas se prostrando ao pé do nosso Senhor, de Deus Jesus Cristo, a gente consegue transpor esse desafio, esses obstáculos, essa maldade, que muitas vezes é o que impede a gente de transbordar, né? Ah, eu tinha muito. A Bíblia fala não temas, né? 365 vezes. Né? Eu tinha esse temor de expor, de me comunicar. Né? A gente tem aqueles ensinamentos ancestrais, né? Que é o segredo da alma do negócio, o silêncio é a sim. alma do negócio. A alma do negócio é o coração. É isso. O coração ele pode atuar de forma silenciosa, mas se você estiver profetizando a palavra, a poesia vai vir, a poesia de Deus. Cara, eu. Tu vai ficar incrível agora, viu? É, Tu vai ficar incrível. Olha como tá a sintonia aqui Como tá a sintonia. Eu queria Salmo. Não é Salmo, não, eu queria Provérbios. é. Só não escolhi capítulo nem versículo. E abri. Repete esse finalzinho que você falou aí. Eu vou mostrar o que tá aqui no meu dedo, que é o que eu vou falar. Que pra quem for ver é Provérbios 22, 11. Que o segredo do negócio é o coração. Sabe qual é a palavra que tá aqui, ó? Tá É. no meu dedo. Tá no meu dedo. Tá aqui no meu dedo. Uau, Deixa eu ler pra você. por favor. Mais uma vez, Provérbios 22, versículo 11. É incrível o que você falou. Porque você que é forte. O que ama a pureza do coração Uau, e tem graça no falar, terá por seu amigo o rei. uau. Você fechou com o provérbio versículo que não fui eu que escolhi. Eu escolhi provérbios. Mas eu não abri, só abri aqui e viu isso. E o seu fechar abriu isso. Uau, irmão. Então, Profundo. o que ama a pureza do coração e tem graça no falar, terá por seu amigo o rei. Se fosse para eu interpretar, quando eu for botar pro vou falar como empresa, quando eu falar pureza do meu coração, é o meu interesse, é a minha intenção. Por que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou fazendo aquilo? Se eu tenho pureza no coração, eu estou fazendo para transbordar, Isso. é para levar prosperidade, é por um propósito maior. E quando eu falo, que às vezes não falava, não comunicava, eu fico meio que me Omisso. escondendo, omisso ao que Deus nos deu e o mérito que é dele. Então, se nós temos no nosso coração a pureza, a vontade, mesmo que falhos e pecadores, mas se nós temos no coração um propósito que faz com que a gente nos norteie, que faça a gente seguir aquele caminho, a gente precisa falar a ele, Profetizar. A bênção. profetizá-lo, É. porque nós Abre vamos estar caminhos. como amigos o rei. Olha que incrível. Terá por seu amigo o rei.
E aqui eu vou considerar o rei é Deus. É. Aqui eu vou considerar Deus como meu rei, porque se eu tenho no meu coração a vontade, um propósito, um caminho, uma intenção boa, e eu vou transmitir, eu vou comunicar, e eu falo nem só no falar, mas como é que eu vou agir, o que é que eu vou fazer com o que eu tenho no meu coração, eu tenho como amigo Deus. Então, seja amigo de Deus e Deus te apresentará aos seus amigos. Amigos, nós estamos fechando com a declaração, a manifestação que você fez no início. Verdade. É. Verdade, cara. O segredo da prosperidade não é o silêncio, é o coração. Meu coração. Amém, irmão. Gratidão. Gratidão a você. Obrigado, gente. Que Deus continue abençoando esse podcast que tem um propósito muito grande. Então, continue acompanhando. Não tenho dúvidas que cada convidado aqui do Ficcionário será pessoas extraordinárias, porque, primeiro, só vai convidar para cá, só vai participar daqui pessoas que têm princípios e têm propósito, não tenho dúvida. Um prazer, amigo. Gratidão, irmão. Ficou a gente. Valeu. Cheiro.